Quantos amam a palavra de Deus aí? Diga amém. Então eu já quero que você pegue a Bíblia aí. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Gente, esse texto é um dos textos que eu mais amo da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. O dia que eu entendi Gálatas, capítulo 1, versículo 12, tudo mudou na minha vida, Jean. E eu quero já profetizar sobre a tua vida. Hoje Deus vai te dar revelação. Amém? A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, o seguinte: porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Amém? Diga, por revelação. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. A maior revelação que eu preciso. Se você entender de verdade, cara, essa palavra, eu não vou falar aqui frases para poder tentar te convencer, mas eu quero que você receba algo no teu espírito. Você pode sair daqui totalmente mudado para a glória de Deus. Amém? A revelação que eu preciso. Paulo, ele está falando que aquilo que ele recebeu, aquilo que ele se tornou, ele não recebeu mediante a uma pessoa, ele não recebeu mediante aos cursos que ele fez, aos doutorados que ele conseguiu atingir, mas ele recebeu mediante a revelação. Querido, se você entender que eu e você podemos viver algo extraordinário, porque a gente buscou a revelação do alto, a nossa vida muda completamente. E nós precisamos compreender que a ambição do homem começou lá atrás, na descoberta. Hoje a nossa geração, cara, ela é marcada por pessoas que querem de todas as formas buscar revelações das mais absurdas possíveis. Gênesis capítulo 3, versículo de 3 a 5, diz assim, ó: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Diga bem e mal. Entenda que a partir desse momento, a partir do momento que o homem peca, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Antes da queda, o homem ele conseguia desfrutar de tudo que era bom, de tudo que Deus tinha feito para ele. Ele não precisava trabalhar, para você entender. Tudo produzia, o próprio Deus sustentava o homem. Mas a partir do momento que o homem cai, ele começa a ter esse discernimento do bem e do mal. Ele começa a ter o poder da descoberta ou da invenção. Eu quero que você preste atenção nisso. A partir do momento que os olhos dos homens se abriram, ele começou a ter esse poder da descoberta e da invenção. Agora deixa eu te falar, algo que o homem nunca conseguiu ter, é o poder da criação. Amém? O homem, ele tem o poder da descoberta, ele tem o poder da invenção, mas ele nunca vai ter o poder da criação. Sabe por quê? Porque o homem não pode inventar nada. Para ele inventar alguma coisa, ele teria que também inventar todas as matérias-primas para que aquela coisa fosse inventada. Vocês estão entendendo isso em nome de Jesus? Pastor, mas as pessoas criam. Não, as pessoas descobrem. Amém?
Pastor, mas eu tenho uma porção da criação. Não, na verdade, Deus te deu apenas um dom para descobrir algumas coisas. Mas vamos lá. O homem, ele é dotado de conhecimento para inventar, para poder ter a revelação. Para vocês terem uma ideia, a revelação da roda aconteceu 3.500 anos antes de Cristo. Que aí o homem descobriu, ele inventou a roda. A revelação da lâmpada, por Thomas Edison, não foi uma criação, ele apenas teve uma revelação, ele inventou. Por quê? Porque para que a luz se acenda, algumas coisas precisam acontecer. Algumas matérias-primas precisam acontecer. Graham Bell, quando inventou, ele não criou o telefone. Ele teve uma revelação. E eu já quero profetizar sobre a tua vida, cara. Deus vai começar a te dar revelações em nome de Jesus. Deus vai começar a gerar no teu coração um desejo por descobrir algo novo. O desafio do homem, preste atenção nisso. O desafio do homem é a cada dia se redescobrir. Eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui entendendo quem você é. Porque muitos de nós, muitas vezes a gente quer descobrir tantas coisas, a gente quer ter tanta revelação, sem antes saber de fato quem nós somos. Pessoas pagam fortunas para entenderem quem elas são. Fazem mentorias, participam de cursos, fazem tantas coisas. E eu não estou falando que isso é errado, pelo contrário. Tem que fazer mesmo para se aperfeiçoar a cada dia. Mas eu posso te falar uma coisa. Hoje eu vou falar de graça aqui para você. Como você vai sair daqui entendendo quem você é? Quantos querem receber isso em nome de Jesus? É de graça. Talvez eu lance um curso a R$399 e colocar nas plataformas. Estou brincando. Mas sabe quem você é? Algo simples. Você é filho de Deus. Muitas vezes a gente acha isso simples, né? Ah não, mas isso eu já sei, pastor. Será se você sabe de verdade? Será se você está vivendo como filho de Deus? Será se você está tendo a revelação do quanto que é poderoso, cara, nós sermos filhos de Deus? André acabou de falar aqui sobre felicidade plena. Como não ser feliz, entendendo que eu sou filho de Deus? Se você entender de uma vez por todas que você é filho de Deus, você vai desfrutar dessa felicidade plena. Você não precisa de outra pessoa para ser feliz. Na verdade, a outra pessoa apenas vai complementar a sua vida. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? Cientistas tentaram de todas as formas provar que o homem veio do macaco. Pois para eles é muito mais fácil, cara, tentar provar isso do que viver debaixo de revelação. Revelação é aquilo que te aproxima de Deus. E sabe o que te aproxima de Deus? Algo chamado fé. Diga fé. A Bíblia fala que em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Diga a palavra de Deus. Quantos de nós estamos perdidos, sabe por quê? Porque queremos uma felicidade que só é entendida após a revelação. Quando você tem a revelação, a felicidade, ela é apenas um detalhe. Se você hoje abrir o teu coração, cara, para entender que você é um filho de Deus, muitas coisas vão começar a se ajustar na sua vida. Fala para a pessoa do seu lado aí, que tipo de revelação você tem buscado?
A revelação de como ficar rico em 10 anos? Como vou fazer para arrumar um marido ou uma esposa? Muitas pessoas têm buscado essa revelação. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, você vai ter revelação, aleluia. Como faz? Algumas pessoas ficam buscando como faz para ser mais bonito. Tem gente que, Jesus, só Deus na tua vida. Mas Deus sempre tem uma tampa, né, para cada panela. Então relaxe. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Você, como Paulo, ele descobriu isso. E foi o texto base que a gente colocou hoje. Você precisa ter a revelação de Jesus. Porque se você tiver essa revelação, cara, todas as coisas vão fazer sentido. Sabe por que as pessoas elas param no meio do caminho? Porque a fé delas está baseada em pessoas. E aí vai dar ruim mesmo. Por isso que nós vemos muitas pessoas abandonando a fé. Por quê? Porque colocou uma expectativa em alguém que o próprio Deus não disse para você colocar. A Bíblia diz que nós temos um só Senhor. Amém? A Bíblia diz que você tem um bom pastor, que é o próprio Jesus. Aí sabe por que a gente se frustra? Porque a gente não tem essa revelação da pessoa de Jesus. Aí a gente deposita algo em alguém que é tão falho como você. Porque muitas vezes a gente gera uma expectativa no outro, cara. Sendo que nós também somos falhos. Em nome de Jesus. Eu vejo tantas pessoas que deixaram de congregar porque se decepcionou com o homem. Querido, em nome de Jesus, de uma vez por todas, entenda, a sua fé precisa estar em Jesus, e ponto. Você não pode depositar a fé em alguém que vai te... Tem pessoas que viram e falam igual Tomé, né? Só acredito vendo. Meu Deus do céu. Pessoas que barganham com Jesus. E tem uma geração de pessoas caindo nisso. Olha, se você der, Deus vai te dar. Meu Deus do céu. Uma das maiores desgraças dos últimos 10 anos na igreja do Senhor foi essa teologia da prosperidade. Misericórdia. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas enganadas. Mas sabe por quê? Porque ao invés de vir para a fonte e ter a revelação, acreditam em qualquer pessoa. As pessoas hoje parecem que precisa ter um guru na sua vida. Deixa eu te falar, você tem um guru chamado Jesus. Amém? Quando eu percebo que alguém está se aproximando de mim e está meio que deixando eu entender que ele precisa de algo de mim, eu já falo, meu irmão, pera aqui, deixa eu falar. Vamos já entender aqui algumas coisas, tá? Sou teu pastor, nós vamos caminhar junto, mas deixa eu te falar, da mesma forma que eu oro e Deus ouve, Deus também te ouve. Você não precisa de mim não, entendeu? Então amadureça na sua fé, para com isso. Porque hoje em dia as pessoas, infelizmente, parece que gostam de ser manipuladas. Mas cara, nós estamos construindo uma igreja madura para a glória de Deus, amém? Nós estamos construindo uma igreja onde as pessoas pensam, onde as pessoas podem falar, se expressar, serem de verdade. E glória a Deus por isso, cara. Quando eu olho para Real Amor, eu só consigo ver pessoas totalmente diferentes. E na nossa diferença, cara, é que a gente se completa. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? A sua vida, ela precisa ter uma marca. A gente acabou de falar aqui na nossa reunião de intercessão antes do culto. E a gente tem falado isso constantemente, cara. Que a gente não pode vir para a igreja para poder receber. A gente precisa vir para a igreja para entregar. Você está aqui? Amém?
Muitas vezes a gente, eu vou para a igreja porque eu quero receber algo. Deixa eu te falar, já recebeu tudo, filhão. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, ponto. Acabou, nós já recebemos tudo. Agora o que nós precisamos fazer é gerar uma expectativa a cada domingo e falar, cara, eu vou para a igreja, porque eu vou entregar o meu melhor, eu vou adorar o meu Jesus, sabe, eu vou me colocar na presença dEle, eu vou orar e eu vou ver o céu sendo rasgado. Está entendendo como tudo muda? Eu venho à frente ofertar, porque eu sou grato. Você está entendendo? Não é porque eu quero algo em troca. Meu Deus do céu, a igreja no Brasil precisa amadurecer. Jesus disse em João 12:45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Cara, Jesus, Ele está nos ensinando sobre revelação. Jesus está falando assim, quem vê a mim, está vendo quem me enviou. Olha quanto que isso é poderoso. Vamos ver algumas pessoas, cara, na Bíblia, que tiveram essa revelação de Jesus. Quantos querem, em nome de Jesus? Primeiro cara que Deus colocou no meu coração foi Abraão. Olha só, coloca para mim aí, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha só que coisa poderosa. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor veio a quem? Diga, Abraão. E lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E dirige-te à terra que te indicarei. Pastor, como assim? Abraão teve a revelação de Jesus. Sabe por quê? Porque só vai sair de um lugar. Só vai sair de um ambiente confortável. Só vai abandonar uma estrutura quem já teve uma revelação de quem é Jesus. Pense você comigo. Você acha que foi fácil para Abraão ouvir essa palavra e, glória a Deus? Não. Muitas vezes o que Deus vai falar para mim e para você não vai ter glória a Deus não, irmão. Muitas vezes vai doer. Muitas vezes vai exigir de nós algo. Se a gente quer ter revelação verdadeira de quem é Jesus, vai doer. Muitas vezes Ele vai mandar você fazer coisas que a princípio você não está entendendo. Mas deixa eu te falar, se você decidir obedecer, vai valer a pena. Olha quem foi Abraão na história. Hoje a gente olha para Abraão e a Bíblia diz que ele foi o pai da fé. Meu Deus do céu. Que tipo de revelação você deseja para a sua vida? Outro camarada, Jacó. Aquele texto clássico que virou música, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó, ele tem uma experiência com o próprio Deus. E aí a Bíblia diz que ele luta. E aí o anjo tenta ir embora e ele, não vai. Você não vai enquanto não me abençoar. Por quê? Porque ele teve a revelação. E quantos de nós, cara, a gente deixa a bênção ir embora? A Bíblia diz, eis que coloquei diante de vós a bênção e a maldição. Quantas pessoas, Jesus está falando assim, olha, eu quero que você tenha uma revelação, cara, da bênção que eu quero entregar para a tua vida. Mas as pessoas não escolhem a bênção. As pessoas escolhem viver numa vida de maldição. Se você quer ter a revelação de Jesus, entenda, Ele vai exigir de você uma palavra chamada perseverança. Jacó está nos ensinando isso. Ele não largou o anjo.
enquanto a bênção não chegou. Deixa eu te falar, em nome de Jesus, não larga o anjo não, filho. Enquanto você não tiver a revelação, enquanto você não tiver a bênção, não larga o anjo. Você está entendendo, em nome de Jesus? Eu tenho visto tantas pessoas desistirem, cara, facilmente. Outra coisa é que ele irá fazer, é você reconhecer que antes da revelação, você era uma pessoa. Depois da revelação, você se torna uma pessoa totalmente diferente. Quando Jacó teve a revelação, o Senhor falou para ele assim, ó, você não vai se chamar mais Jacó. A partir de agora, você vai se chamar o quê? Israel. Significado de Jacó: ladrão, enganador, usurpador. Ou seja, se você abrir o teu coração nessa noite, cara, Deus pode mudar o seu nome. Deus pode mudar a tua história, se você abrir o teu coração para a revelação. Vamos lá, outra pessoa, Davi. Coloca para mim aí 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Olha só, o que a Bíblia diz. 2 Samuel 6, 14. Davi vestindo o efode, sei lá. É como? É isso daí, é isso ali, tá bom? Vestido uma veste lá. Um colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças. Na presença de quem? Por que ele fez isso? Porque ele teve a revelação. E quando você tem revelação, cara, você faz coisas doidas. A Bíblia diz que Davi está trazendo a arca. E aí a Bíblia fala que ele tira as vestes reais. E ele começa a dançar na presença de Deus. Só faz isso quem tem revelação, cara. Quando eu tenho revelação de Jesus, eu não me importo. Deixa eu te falar. Se você tiver a revelação de Jesus, você não vai mais se importar com a opinião dos outros. Quantas pessoas paralisadas porque se importa demais com a opinião do outro. Coloca para mim, Bruna, o versículo 16. Olha aí, ó. Vê se Davi se importou. Entretanto, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela se sentiu por ele um profundo desprezo. E aí, se você for seguir o texto, você vai ver ela falando. Bonito, né? Você lá dançando. Coisa feia, coisa ridícula. Meu filho, se você tiver a revelação de Jesus na sua vida, você não vai se importar com a opinião dos outros. Você vai fazer porque Ele revelou. E quem está falando para Ele aqui não é uma amiga. Quem está falando para Ele aqui é a esposa. Pesado, né? Eu não sei você que é casado, mas muitas vezes tem hora que Deus fala com você. Sim ou não? E aí muitas vezes a gente quer que o outro entenda. Não vai entender. Deus revelou para você. O que você precisa fazer é, Deus, fala com ele. Deus, fala com ela. Traz a revelação para o coração dela também. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Aí tem casais que tretam, sabe por quê? Porque ele quer que o outro entenda algo que já foi revelado para ele. Vai dar ruim. Amém? Vai dar ruim. Tem hora que eu treto com a Andréia. A Andréia fala assim, amor, vamos fazer isso, isso, isso. Eu falei, não, concordo, não. Ela falou, vai falar com Deus então. Quem foi ele que falou comigo? Entendeu? E aí eu vou mesmo, cara, falar, Deus, fala comigo. Porque se eu não falar, vai dar ruim. Porque eu não estou entendendo. E aí Deus fala.
Amém? Então a gente precisa ser espiritual dentro da nossa casa. Mas amadureça. Entenda, se Deus falou com você, Ele falou com você. Espera, calma. Ele vai falar com o seu cônjuge também. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Outra pessoa que teve essa revelação. Porque só fala isso daqui. Diante de tudo que viveu. Só uma pessoa que teve uma revelação de quem é Jesus. Jó, ele declara algo que eu particularmente não consigo compreender. Ele fala assim, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Declarar isso aqui, Vivi, quando tudo está bem, é fácil. Sim ou não? Eu sei que meu Redentor vive, aleluia, glória a Deus. Quando tudo vai bem, é fácil. Agora depois de ter perdido tudo, de ter perdido todos os filhos, de ter perdido os bens, declarar isso, só pode declarar isso quem teve a revelação de quem é Jesus. Eu já fiz alguns velórios que me chocaram. Que eu falei, não é possível que essa pessoa está desse jeito. Pessoas que perderam filho. E olhar e falar assim, pastor, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É punk, cara. É doído. Só quem é pai, só quem é mãe sabe do que eu estou falando. Mas olhar para aquela cena e ver uma declaração dessa forma de uma mãe, é saber que ela entendeu quem é Jesus. É saber que mesmo na dor, o próprio Jesus consola. A gente lê a Bíblia, a gente fala, hoje a gente tem o Espírito Santo que é o Consolador. Mas a gente está preparado para ser consolado nesse nível? E ter uma revelação? E declarar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Abraão foi pai da fé. Abraão me dá Isaac. Tá bom, Senhor. Eu tive a revelação. Eu confio tanto no Senhor que eu vou entregar. Mesmo não entendendo nada, eu vou te entregar. E aí quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus fala, Abraão, isso é confiar. Isso é ter revelação. E para a gente caminhar já para o fim, eu quero falar sobre 3 pessoas do Novo Testamento que me chamam a atenção nesse quesito de ter uma revelação. Primeira pessoa é Maria. Maria que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Coloca para mim Lucas capítulo 1, versículo 34 até o 38. Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti. Ó a revelação aí. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação, para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
E versículo 38. Diante disso, declarou Maria. Olha a declaração de uma pessoa que tem a revelação. Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Quando você tem a revelação, cara, você fala assim: eis-me aqui, Deus. Por que a gente serve a Jesus? Por que a gente abandona algumas coisas que a gente acha que nos traz felicidade? Porque a gente teve a revelação. Eis-me aqui, faça de mim. Senhor, não importa o que eu vou passar. E você conhece a história. Você sabe que ela poderia ter sido apedrejada. Sim ou não? Porque naquele tempo, toda mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada. Quem tem revelação, cara, ele tem ousadia. Ele vai para cima, ele não desiste. Ele fala: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Maria teve a revelação. Outra pessoa que teve a revelação, João Batista. Amém? Coloca para mim aí, João capítulo 1, versículo 15. João capítulo 1, versículo 15. Olha só, João testemunhava sobre quem? Jesus. Ele teve essa revelação. Ele testemunhava sobre Jesus e exclamava dizendo: este é aquele de quem eu disse: ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. João Batista é aquele que olha para Jesus, e ele está batizando as pessoas no Jordão, e ele olha Jesus vindo, e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu Deus do céu, que coisa poderosa! É uma pessoa que tem a revelação de verdade de quem Jesus é. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus, cara, você vai sair desse culto hoje tendo revelação de quem é Jesus na tua vida. Ah, pastor, mas eu já frequento a igreja há tantos anos. Talvez você tenha frequentado a igreja sem ter a revelação de quem é Jesus. Porque hoje frequentar a igreja é legal. Cuidado. Porque você não pode, cara, estar apenas frequentando. Você tem que ter revelação de quem é Jesus. Para quem você, por que você veio? Você veio adorar quem? Você veio cultuar quem? João Batista tinha essa revelação. Outro camarada que teve a revelação de Jesus, Pedro. Jesus está fazendo uma reunião com alguns discípulos. E aí ele fala assim: quem eles dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Aí os discípulos viram e falam assim: alguns dizem que é um profeta, outros dizem que é João Batista. Aí Jesus olha nos olhos de Pedro e fala para Pedro: e você? Quem diz que eu sou? Está entendendo? Que Jesus se preocupa se realmente a gente entende quem Ele é. Se a gente tem essa revelação. Aí Pedro vira para ele e fala assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quando Jesus recebe essa resposta, aí ele fala para Pedro: e tu és Petrus, sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que eu comecei falando que muitas pessoas pagam milhões para entender quem ela é. Se você entender, querido, primeiro quem Jesus é na sua vida, Ele vai revelar quem você é.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és Petrus. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. Está entendendo? Que primeiro vem a revelação de quem é Jesus, para depois vir a revelação pessoal. Muitas pessoas querem saber quem são, antes de saber quem Jesus é. É o contrário. Primeiro você tem a revelação de Jesus. Aí depois, Ele revela quem você é. Isso é poderoso, irmão. Amém? E quantos querem mais intimidade com Deus? Eu quero, cara. Eu quero ouvir de Jesus. Eu quero que Jesus fale para mim quem eu sou, quem eu preciso me tornar. É por isso que a Bíblia diz que quando você vem para Cristo, você se torna o quê? Nova criatura. Por quê? Porque a partir de agora, cara, esquece quem você achava que você era. Agora em Cristo, com a revelação de Jesus, você já não é mais aquela pessoa. Você se torna uma nova criatura. Isso é poderoso, cara. Porque a gente pode olhar para a nossa vida e falar assim, cara, antigamente eu era essa pessoa. Hoje, olha só quem eu sou. Cara, quem era o Bruno antes de Jesus? Quem é o Bruno que está se tornando alguém? Porque é um processo, amém, gente? Amém? Você não muda de uma hora para outra. Você entra num processo. Eu estava conversando com uma pessoa. Ela falou, pastor, mas isso eu gosto disso. Eu falei, eu também gostava. Mas hoje eu tenho uma revelação tão profunda que eu não preciso mais disso. Você está entendendo? Mas eu não posso exigir que as pessoas tenham a revelação que eu já tive. E muitas vezes as pessoas são feridas pela religião, sabe por quê? Porque a religião ela quer determinar o que você precisa se tornar. Antes da revelação aí vai dar ruim. Porque ninguém tem o poder de mudar ninguém. Somente o Espírito Santo tem esse poder. Você está aqui em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo te conhece. O homem não te conhece. O homem não conhece a motivação do teu coração. Tem pessoas que entram na igreja e as pessoas julgam. Como assim, cara? Como julgar alguém? Você não conhece o coração daquela pessoa. Talvez se Jesus voltasse agora, essa pessoa subiria e você ficava. Porque você julgou. Porque você apontou. O seu papel não é julgar, o seu papel não é apontar. O nosso papel é amar as pessoas. E ponto. E crer que o Espírito Santo é que faz a obra. E quando Ele faz, querido, Ele faz a obra completa. Então, de uma vez por todas, nunca queira que uma pessoa tenha uma revelação que você já teve. A revelação é tua e glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas eu tenho uma pessoa que eu queria tanto que ela... Continue orando. Continue orando. No tempo certo, a revelação vai entrar. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que um dia, todo joelho, todo, não é alguns, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Vai ter um dia que a revelação vai entrar no coração. Agora não perca tempo. Tem pessoas que Jesus já está chamando há tanto tempo. Jesus dá sinais, Jesus faz um monte de coisa. E a pessoa está resistindo à revelação. Por isso que a Bíblia fala, não resistir ao Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, amém? O Espírito Santo está aqui falando com você, cara.
O Espírito Santo quer trazer algo para dentro do teu coração. Então que nessa noite você abra o teu coração para a revelação entrar em nome de Jesus.